Então, gente, eu vou repassar novamente rapidinho o que eu tinha dito, mas que não foi ouvido, é que o termo literatura no século XIX, ele não vai significar somente os termos formais que nós já temos hoje, atualmente nos estudos literários, né? Então, todos os gêneros retóricos, discursivos e textuais, como o trabalho estético da língua portuguesa, vão ser considerados literaturas no século XIX. Inclusive alguns textos jornalísticos, alguns discursos parlamentares, justamente porque eles têm uma certa retórica, né, desenvolvida com as questões estéticas da língua portuguesa. O ato de tradução também ele vai ser totalmente indefinido no século XIX. A tradução ela vai ser considerada um fenômeno de decodificar textos entre línguas, né? E essas línguas no sentido oral ou no sentido escrito. Não existia uma diferença entre tradução escrita, entre o tradutor escrito e o intérprete. Então, os dois muitas vezes vão estar realizando esses dois atos, né? E é interessante dizer que a tradução no século XIX ela vai servir tanto realmente para o ato de traduzir, quanto para o ato de explicar ou explicitar algum discurso, né? O que eu vou desenvolver mais no final dessa fala aqui. Todo mundo está escutando direitinho? Estamos, Denis, estamos. Ah, que bom. Bem, com relação ao conceito de Brasil, é outra coisa que nós precisamos rever, porque no século XIX, de fato, o que nós vamos ter como conceito de Brasil, né, especialmente quando se fala de historiografia da literatura, nós vamos falar de um Brasil que é muito concentrado ali no centro e no sul. Às vezes conexo com algumas coisas do Nordeste, com o Nordeste literário, mas muitas vezes desconexo quase que integralmente com o Norte. Então, a gente precisa rever isso, que quando se fala de história da tradução literária, ou então um panorama da história da tradução literária, muitas vezes a gente está caracterizando só uma parte do Brasil e não o Brasil total. E, por último, o século XIX ele pode ser analisado de duas formas. Ou o século XIX cronológico, ou seja, de 1801 até 1900, ou o século XIX, que os historiadores chamam de grande século, ou seja, a partir das mudanças da Revolução Francesa até antes de começar a Primeira Guerra Mundial, 1789 até 1914. Eu trabalho muito com essa noção de grande século, que é o século XIX. O próximo, por favor, Lia. O que nós vamos fazer hoje aqui é um pequeno percurso que eu vou dividir em 3 etapas, né? A primeira etapa eu vou contextualizar um pouquinho sobre o Brasil no século XIX. Depois eu vou fazer uma espécie de metodologia de biografismo dos gêneros literários do século XIX, dividido em 2 grandes ramos. Gêneros literários maiores, nesse sentido de maiores, é os que têm mais prestígios, né? Mais prestígio na tradução, na questão da tradução literária, né? E também os gêneros literários menores, que foram gêneros que tiveram muita produção, mas não tiveram prestígio no século XIX, né? E eles precisam realmente serem recuperados. E por último, eu vou finalizar com algumas questões, algumas reflexões historiográficas da tradução literária. Então a gente vai começar aí pelo romance. Por favor, Lia, o próximo. Antes de começar pelo romance, a gente vai fazer um pequeno apanhado aqui de alguns fatos do século XIX. Alguns fatos importantes são a vinda da família real. Por quê? Porque foi a vinda da família real que acabou com toda a proibição que nós tínhamos, inclusive de papel, inclusive de importação de livros. E essa vinda da família real vai fundar as primeiras instituições, banco, escola, universidade, tudo aquilo que nós temos realmente de científico, de cultural, vai começar com a vida da família real.
Nós vamos ter a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, nós vamos ter um trânsito maior de estrangeiros, não que não tivesse antes, mas esses estrangeiros que eram de antes, eles não eram, muitas vezes, estrangeiros, vamos dizer assim, legais no país, né? A gente tinha anteriormente muitos negros escravizados, né? Vindos da África. Nós tínhamos muito degradados, náufragos, né? E também pessoas que vinham das prisões de Portugal e de outros locais atrás de aventuras no Brasil, mas a partir da família real, no século IX, a gente vai ter realmente um elo mais legalizado desses estrangeiros aqui, né? Inclusive com as migrações europeias, italianas, suíça, alemão, por aí vai. Outra coisa interessante que nós vamos ter, claro que nos séculos anteriores nós já tínhamos, mas aqui no século XIX nós vamos ter as missões estrangeiras. Uma das missões mais importantes vai ser a missão francesa, que vai acompanhar realmente a instituição da universidade e de alguns dados científicos aqui no Brasil. Mas as outras missões, especialmente as missões alemãs, italianas, elas vão estar presentes aqui no Brasil, e essas missões causarão um grande impacto para a tradução literária, né? Algumas transformações políticas. O século XIX é o único século no Brasil que nós vamos ter 3 regimes diferentes: a colônia, o império e a república, né? Então vocês veem aí cada regime, cada sistema político diferente vai ser uma nova transformação para a população e uma nova retomada de direitos ou luta por direitos, né? Um dado interessante também do século XIX é que a questão da educação aqui começa a virar uma espécie de princípio, muito raso, mas começa a virar uma espécie de princípio. Então nós vamos ter os primeiros negros que vão ser educados, que vão aprender a ler e a escrever. Nós vamos ter a educação para mulheres, que começa no século XIX. O cuidado com a educação para as crianças também, que começa no século XIX. Né? Então, essa mudança paradigmática na educação é super importante também para os impactos da tradução literária. E, por último, as novas tecnologias de importação cultural. Uma delas, especificamente, é o barco a vapor. O barco a vapor diminuiu de 60 dias, né, para 15 dias ou 21 dias a importação de papel, de livros, de dados de produtos culturais da moda, para nós da literatura dos impressos, né? E especialmente foi por conta dessas inovações de importação cultural que nós tivemos acesso aos novos gêneros textuais no século XIX. Por favor, leia o próximo. E aqui a gente começa, né, a nossa pequena jornada panorâmica aí sobre a tradução literária no século XIX. O gênero mais usual do século XIX, né, não só no Brasil, mas em muitos lugares da Europa, em muitos lugares do mundo, vai ser o romance. Então, a prosa narrativa era um grande feito literário. Quem escrevia, quem conseguia prender o leitor, né, tinha esse grande ímpeto de conseguir emprego como escritor, mas também esse grande ímpeto de realmente chamar a atenção para o que estava sendo escrito ali relacionado à ficção. Nós vamos ter um movimento global do romantismo, né? O romantismo vai ser um dos principais movimentos que vai alimentar essa feitura do romance. Um dado interessantíssimo que vem com esses dois momentos do romance no Brasil, com essas duas perspectivas do romance no Brasil, é o culto ao ato de ler. Então, os românticos liam cartas, os românticos liam textos de amor, os românticos liam produtos que levavam à revolta, à busca da nação. Então, esse ato de ler importado aí, junto com a família real e com as missões estrangeiras aqui no Brasil, vão ser importantes, né, para o desenvolvimento da tradução. Claro que se começa a implantar
a questão do ato de ler no Brasil, a gente vai precisar de importação dos mais diversos tipos de textos e especificamente de romances para dar conta desse ato de leitura que era moda. Muito mais do que um ato cultural, e um ato de entretenimento, era moda. E um dos primeiros feitos que o romance trouxe foi justamente a criação do folhetim. Primeiro se fazia um folhetim, um romance fatiado, dentro do jornal, e depois transformava ele em livro. Por favor, próximo. E aí, o que era basicamente traduzir romance? Traduzir romance no século XIX era o primeiro estágio de quem queria ser escritor. Se você não sabia escrever romance, ou prender o seu leitor através de um romance, você ia traduzir o romance, aprender realmente a utilizar uma linguagem mais rebuscada e estética em língua portuguesa, e a tradução funcionava ali como uma espécie de estágio do escritor, daquela pessoa que queria ser escritor, né? Várias pessoas já escreveram sobre isso, mas eu me lembro especialmente do texto da professora Lenita Esteves, em que ela fala sobre essa questão do folhetim, né? A primeira coisa que nós vamos ter aí, traduzia-se sempre primeiro para o folhetim e depois se publicava o livro, né? A tradução, no primeiro momento, teve uma certa dependência do folhetim, porque era uma forma de ganho financeiro para os jornais, era uma forma de adesão de compra dos leitores, porque eles queriam saber o que ia acontecer no próximo capítulo, e era uma forma de ofício mesmo de ganha-pão das pessoas que estavam ali traduzindo, dos tradutores da época, né? Dentro do âmbito tradutório, o romance realmente era o texto de mais prestígio literário, né? E um dado interessante é que os romances geralmente eram traduzidos por homens, né? Hoje em dia a gente já encontra, através de algumas pesquisas, mulheres tradutoras, mas o romance, o, o, o romance mesmo como texto literário de prestígio, de enorme prestígio, era uma coisa determinada ou colocada para os homens. Até mesmo os romances oitocentistas, né, que a gente tem aí no 800, e aqui eu coloquei, por exemplo, José de Alencar, porque ele tem 3 romances que vai de encontro a esse estereótipo, eles falavam como que as mulheres não sabiam traduzir, como que elas eram má tradutoras, ou mesmo não muito inteligentes ou aptas para a tradução, né? Um dado interessante também que nós vamos ter a respeito de tradução de romance é que vão ser as primeiras reflexões sobre tradução de romance que nós vamos ter em cima dessas reflexões, alguns esboços de teoria, ou eu não chamaria nem de teoria, mas de alguns pensamentos sobre tradução no Brasil. Por favor, o próximo. Um grande exemplo disso, né, um grande exemplo disso, com certeza, é o escritor Machado de Assis, né, que, como muita gente já sabe, ele trabalhava como tradutor, mas não gostava que todo mundo colocasse o nome dele nas traduções, né? Fazia muitas traduções indiretas do francês. Aqui são 2 obras que estudam o Machado de Assis, eu não vou adentrar muito nessa questão do Machado de Assis, porque ele já é um âmbito muito sabido por ele, né? Por todos a respeito dele. Mas o Jean-Michel Massat fez um trabalho importantíssimo sobre a biblioteca do Machado de Assis e como que ele traduzia, o que ele traduziu, e a Eliane Ferreira também fez uma reflexão sobre as reflexões teóricas, né, ou esboços teóricos de Machado de Assis a respeito de tradução no século XIX. Por favor, próximo. Bom, com relação à poesia, a poesia também é um outro âmbito que recebeu muita tradução no século XIX. Diferentemente do romance, a poesia ela não tinha um apreço comercial, ela tinha mais um apreço intelectual
intelectual, aquele que sabia realmente fazer poesia e traduzir poesia, era uma pessoa de grande apreço no mundo intelectual do século XIX. A poesia, ela tinha uma influência dos movimentos literários europeus, especialmente esses três movimentos, o romantismo, o parnasianismo e o simbolismo, né? Esses três movimentos vão respingar aqui no Brasil, e especialmente o romantismo vai criar vários tipos, né, de eras românticas no Brasil, em que nós vamos ter aí a feitura da poesia, e detalhe importante, da poesia feita por homens, né, como um símbolo poético, como uma feitura literária muito valorizada no século XIX. Sobre a questão da tradução de poesia, é interessante mencionar que nós temos dois momentos distintos, né, da tradução de poesia no século XIX. Um primeiro momento vai ser a tradução poética como movimento da antiguidade. E por que eu coloco isso? Porque muitos textos clássicos serão traduzidos em versos. Né? Então, o que nós vamos ter? Textos bíblicos, como os Salmos, que não são geralmente em versos, serão traduzidos em versos. Cânticos dos Cânticos, né, que é um texto também bíblico, serão traduzidos em versos. Os textos gregos, né, e aí eu não vou adentrar aqui no cerne da questão, mas os textos gregos, que nem sempre são em versos, serão traduzidos em versos. A Ilíada, a Odisseia, assim como autores como Virgílio, Anacreonte, Píndaro. Então, todos esses, né, eles vão ser traduzidos em versos. Por quê? Porque poesia era um material literário, intelectual e de muito valor, né, para as pessoas que realizavam tradução. Um segundo movimento que nós vamos ter é a tradução poética como conhecimento romântico. E aqui o romântico, com letra maiúscula, no sentido de que é o movimento literário do romantismo europeu. Né? Então, muitos autores europeus serão traduzidos, né, nessa época. Pode passar o próximo slide, por favor? Bem, como é que se traduzia a poesia e qual é a metáfora utilizada para a poesia no século XIX? Hoje em dia, muita gente diz que não precisa mais respeitar métrica, ritmo, rima na tradução poética. Porém, no século XIX, isso eram constantes, eram regras, padrões para a tradução de texto poético. Tinha que seguir, pelo menos, essas três formas de obrigatoriedade da tradução de poesia. O José Paulo Paes, num texto dele sobre a tradução literária no Brasil, ele vai falar que a tradução poética no século XIX era conhecida como paráfrase, ou seja, reescrita mesmo. Né? Uma poesia já fabricada, lapidada em língua estrangeira, é novamente não relapidada, reescrita em língua portuguesa da mesma forma, né? Entre aspas, né? E é interessante que essa questão de traduzir poesia, nesse mesmo texto do José Paulo Paes, ele vai dizer que era um exercício de aprendizagem de feitura do poema. Então, muitos que traduziam poesia, na realidade, no fundo, eles queriam aprender a fazer a poesia, né, a fazer o poema. Nós vamos encontrar muitas traduções, mas especialmente autores franceses, alemães e ingleses, né, no século XIX. Pode passar para o próximo, por favor? Bem, aqui não dá para ler, mas depois eu posso disponibilizar para vocês esse slide. Mas o que eu chamo a atenção é, Dom Pedro II era um desses tradutores imperiais de poesia. Traduziu 1001 Noites em forma de poesia, traduziu textos bíblicos em forma de poesia, então existia uma valoração realmente, né? Lembrando que o Dom Pedro II traduziu muitos textos clássicos em forma de poesia, textos que geralmente não eram em forma de poesia, ele traduziu em forma de poesia, e aqui tem uma coletânea, né, de textos que fizeram uma reflexão sobre essas
traduções de Dom Pedro II, né? Então, esse livrinho aí, quem for atrás vai encontrar essas reflexões de Dom Pedro II, como que ele traduzia, como que ele exerceu a tradução no século XIX. E aqui eu coloquei um trechinho do José Paulo Paes, porque eu queria exemplificar o tanto de poetas que nós vamos ter no século XIX que vão traduzir no Brasil. Não sei se dá para ler aí para vocês, mas diz assim, esse trechinho que eu coloquei na página 16 do livro A Ponte Necessária, de José Paulo Paes. O pernambucano Maciel Monteiro, eu abro aspas aqui, que conheceu Lamartine e Victor Hugo quando estudava medicina em Paris, nada ficando a dever, pois, em matéria de primazia histórica, ao grupo de Gonçalves de Magalhães, verteu vários textos lamartinianos, inclusive o célebre O Lago, de onde possivelmente tirou topos da fugacidade da beleza a miúde, versada em sua própria poesia. É bom que se assinale haver sido Lamartine um dos autores mais traduzidos pelos nossos românticos, a ponto de as versões de sua poesia terem consagrado os 2 volumes, Os Cantos de Lamartine, editados em 1841, sem indicação de tradutor, tratando-se possivelmente de uma seleção de peças de meditação, e as Lamartinianas, coletânea de traduções de vários poetas brasileiros organizados por A.J. de Macedo Soares. Dos luminares do nosso romantismo, Gonçalves Dias foi dos pouquíssimos a saber alemão, língua de que verteu Uhland, Rosengarten, Herden e, sobretudo, Heine. Traduziu também um drama de Chile, A Noiva de Messina. Dado o total de desconhecimento do alemão notado pelos naturalistas Spix e Marcius, quando visitaram o Brasil no começo do século passado, é digna de nota, aliás, a publicação em 1858, no Rio Grande do Sul, de um volume de poesias alemãs, sem indicação de tradutor, no qual se recolhiam peças de Shirley, Uhland, Goethe, Körner, Lenot e Heine, vertidas para o português. Antônio Leal, o dedicado amigo e editor das obras póstumas de Gonçalves Dias, conta haver este preparado uma coletânea de traduções suas e alheias, ecos de Alemã, além de ter planejado uma série de versões brasileiras de obras literárias consagradas. O poeta de Os Timbiras, foi também um sensível tradutor de Victor Hugo, cuja poesia conhecia profundamente e de que recebeu forte influência, conforme acentuou Fritz Ackmann, ao apontar na poesia gonçalvina passagens literárias emprestadas a versos de Victor Hugo. Inclusive, é super interessante porque quando a gente vai comparar essa questão da poesia feita aqui no Brasil, produzida aqui no Brasil, muitas dessas poesias têm versos emprestados de traduções poéticas já feitas por esses mesmos poetas brasileiros, né? Então, esse é só um trechinho, depois quem quiser aprofundar nesse assunto da poesia traduzida no Brasil, eu sugiro voltar lá ao texto do José Paulo Paes, que tem muitas informações pertinentes. Por favor, o próximo. Com relação ao teatro, e aqui a gente começa o que eu chamo de textos menores, né? A tradução não menor no sentido de não ter sido traduzida, porque foi bastante traduzida, mas menor no sentido de ser menos valorizada no século XIX. Então, o teatro, e aqui eu coloco essa obra do José Roberto Faria, em que ele faz um apanhado das ideias teatrais do século XIX. Mas eu vou comentar sobre ela daqui a pouquinho. O que acontece nessa obra, hein? Os textos teatrais eram textos performativizados. Então, quando a gente fala de texto teatral no século XIX, a gente coloca dentro do bojo tanto os textos de peças teatrais, quanto textos de óperas, ou então textos performáticos da época, né? Como mistérios, comédias e por aí vai. Então, da ópera à encenação teatral, a gente tinha o texto teatral traduzido no século XIX. Por que o teatro foi muito importante no século XIX? Por que a tradução foi muito importante no século XIX? A gente teve muitas visitas de companhias teatrais e operísticas no século XIX. Muitas vezes essas companhias
elas apresentavam na sua língua original, mas muitas também se serviam de tradução feitas aqui no Brasil. Essas traduções ou esses textos teatrais eram sobretudo de língua italiana e de língua francesa, e o teatro no século XIX, ele tinha muito a maneira popular do vaudeville, um teatro popular em que todo mundo ia assistir para se entreter, para rir um pouco. Não era considerado um teatro muito reflexivo, né? Mas um teatro realmente de entretenimento, de riso, de fala do cotidiano. Pode passar, por favor. Bem, e o que era traduzir o teatro, o texto teatral no século XIX? Lembrando que aqui eu estou falando de teatro no sentido muito amplo, tá? Então, no sentido de que eu estou envolvendo também a ópera, né? E também todos os textos performáticos, como as peças de teatro. A tradução de teatro era uma tradução muito efêmera. Ela era traduzida para ser ensaiada, apresentada e não publicada. Então, a gente tem muitas peças de teatros traduzidas, e a gente sabe disso porque tem muitos resquícios da recepção dessas traduções, né, nos jornais, nos folhetos, né? Mas a gente não encontra a tradução em si. Essas traduções ficavam em forma de manuscrito, às vezes com os próprios atores, às vezes com os próprios tradutores que desenvolveram isso, né? Então a gente não encontra essas traduções publicadas de teatro, mas a gente encontra como que esse teatro traduzido foi recepcionado, né? Através de críticas, através de anúncios, de comentários sobre essas peças teatrais, né? Geralmente, as peças teatrais eram peças não muito célebres, né? Tanto no exterior quanto aqui no Brasil mesmo, não eram peças muito célebres, eram peças mais de entretenimento. Em relação às óperas tinham muitas traduções do italiano, mas não era uma frequência muito rígida essa tradução, né? Existia muita gente que assistia a ópera na língua original, né? Até hoje isso acontece muito, mas com a utilidade agora da legenda, né, durante a ópera. Agora, um dado interessante que nós temos do teatro é que a tradução de teatro adaptou muitos romances, né? Muitos romances para o teatro, né? Então, nós vamos ter muitos desses romances muito célebres de Alexandre de Dumas, de Victor Hugo, eles eram adaptados para o teatro e para a ópera. Então, a gente tem aí, pelo menos a partir do teatro, que a gente pode chamar de traduções semióticas do século XIX, né? Que é uma área que ainda não tem estudos no Brasil. A gente tem pouquíssima coisa sobre estudos no Brasil. Por exemplo, as reflexões sobre o Guarani, né, uma adaptação do romance Iracema, né, do José de Alencar, para a ópera, né, feita pelo Carlos Gomes. Ainda são poucas essas reflexões, né, a respeito disso. O Daniel Costa tem um texto a respeito dessas traduções, né, mas são poucas ainda as reflexões que nós temos sobre essa área no século XIX. Pode passar para o próximo, por favor. Bem, aí eu queria trazer especificamente uma tradutora, uma pesquisa que eu desenvolvi junto com a Luciana, e eu acho que ela está ainda em continuidade com essa pesquisa. A Maria Vellucci é uma atriz, diretora de teatro, mãe de família também, e tradutora. A gente não sabe exatamente quantas peças ela traduziu no século XIX, mas tem aí a gente joga por alto que ela pode ter traduzido mais de 30, 40 peças. O problema dessas traduções feitas por ela é que, como ela era mulher, primeiro existe uma certa desvalorização pelo ato de tradução das mulheres no século XIX. Depois, como atriz, era uma profissão que não era muito confiável. E para o teatro, é um gênero também que não era um gênero considerado muito literário, era um gênero de entretenimento, de massa. Então, a gente não tinha aí
realmente uma grande valorização desse tipo de tradução. O mais interessante é que no século XIX, aquele mesmo livro, né, que eu mostrei para vocês anteriormente, Ideias Teatrais, ela não aparece. E se vocês forem analisar os jornais da época, uma das personalidades mais frequentes nos jornais relacionadas ao teatro, mas também as mulheres que exerciam grande influência, era Maria Vellucci, e ela não aparece na história do teatro e nem na história da tradução. Né? Agora, recentemente, a gente começou a escrever sobre ela, eu e a Luciana, a gente pegou um artigo que só Deus sabe quando vai ser publicado, mas a gente está esperando aí, e a gente está anunciando ela por onde a gente vai, porque realmente é uma das nossas deusas da tradução aí no século XIX. Uma mulher que traduziu muitíssimo, recebeu imensas críticas, que recebeu uma sororidade também de outras tradutoras no século XIX, mas que é extremamente desconhecida hoje na história, invisibilizada quase totalmente. Interessante notar que essa questão, pelo fato dela ser mulher, a qualidade era sempre colocada em dúvida, a legitimidade dessas traduções, ou seja, se realmente teria sido ela que traduziu, ou se teria sido algum amigo ou alguém próximo que trabalhava para ela que traduziu, e até o potencial linguístico dela era colocado em xeque, né? Era colocado aí em dúvida para saber se realmente ela tinha um linguajar apropriado para uma dita tradução oral, performática e, por vezes, literária no teatro. Né? E a história do teatro ainda continua, né, com, grosso modo, invisibilizando essa tradutora, atriz e dramaturga. Mas a gente está aí fazendo esse esforço de onde a gente vai falar sobre essa grande tradutora do século XIX, de um texto, de um tipo de texto que não era muito valorizado na época do século XIX. Por favor, próximo. Bem, um outro tipo de texto literário de menor valor no século XIX são as literaturas, os textos de literatura infantil, né? Bem, para a gente compreender um pouquinho sobre essa questão da literatura infantil, é preciso ver alguns aspectos sobre essa literatura. No século XIX, a gente vê uma certa valorização da preservação da infância. Essa preservação da infância, na realidade, ela é trabalhada para a manutenção da instituição social chamada família. Então, deveria existir a mulher do lar, o homem que trabalha e a criança bem instruída por essa família, né? por esses pais. Então, criou-se aí uma preservação da infância. É claro que hoje em dia, graças a isso, a gente tem todos os direitos da criança, do adolescente, né? E também todos os direitos aí das crianças envolvidos. Mas foi exatamente no século XIX que a gente teve uma grande retomada para essa preservação da infância. No século XIX, além dessa manutenção da instituição familiar, né, e da presença da criança, a gente vai ter a criança com um papel social na família bem definido. Esse papel social da família vai motivar a indústria, ou seja, no século XIX vai surgir aí muitos brinquedos, os bens culturais, e aqui surgem os livros de escolarização, mas também os livros literários, e novos ramos da ciência, como a psicologia, a pedagogia e a pediatria, né? Que agora vai existir um ramo para cuidar da criança. Na escola também, ela vai ser um instrumento muito forte, justamente para fortalecer esse ramo da instituição família, que é a infância, né? Então, a escola vai ser colocada como uma força de letramento de mundo, mas também de mediação entre sociedade e família no século XIX. E a literatura, ela entra nesse meio como um intermediário pedagógico, um intermediário instrutivo, um intermediário sociocultural. Né? Quem quiser aprofundar, tem esse livrinho aí da Maisela Júlio, que ela faz todo um panorama a respeito dessas ideias. Pode passar para o próximo, por favor.
A literatura infantil, então, ela vai ser realizada por adultos no século XIX, justamente porque tem um viés ideológico por trás, né? Por mais que digam que não, mas tem um viés ideológico, é justamente a manutenção dessa instituição família. Essas traduções majoritariamente são anônimas, né? Ela começa a ser publicada na imprensa régia. Então, quando a família real chega aqui no Brasil, nós vamos ter a instituição da imprensa régia. Essa imprensa régia, ela começa a fazer publicações literárias, mas também publicações comerciais, jurídicas e por aí vai. E dentro dessas publicações literárias, nós temos aí os primeiros textos infantos juvenis. Basicamente, serão textos, né, de traduções de contos e aventuras fantásticas, e só de ser conto, só de ser fantástico, vai ser considerado infantil, porque os adultos ficavam com romance e com a poesia, né, como literatura. E um detalhe interessante é que essa tradução, ela vai ser dentro da norma padrão, ela não vai ter um linguajar infantil sendo utilizado nesse tipo de tradução, né? Outros detalhes que eu também achei é que alguns jornais infanto-juvenil, que ainda precisam ser estudados, né? Uma dica de pesquisa aí para quem está procurando pesquisa, esses jornais infanto-juvenis têm muitas traduções de autores ainda desconhecidos e às vezes até folhetins infantis, né? Então eu coloquei o nome de alguns aqui para que vocês pudessem ter noção de que também existiu tanto o jornal de mulheres quanto jornais dedicados à infância, né, no século XIX, e que traziam sessões literárias também. Por favor, próximo. Aqui eu trago para vocês um primeiro levantamento que foi feito pelo site da Unicamp, chamado Memória da Literatura Infantil, em que nós vamos ter essas primeiras traduções aí desenvolvidas no século XIX, né, publicadas aqui no Brasil. O interessante desse levantamento que eles fazem é que o Júlio Verne, que na Europa é considerado também uma literatura infanto-juvenil, mas também uma literatura meio científica, né, vai ser considerado aí dentro do escopo do século XIX uma literatura infanto-juvenil. O Alexandre Dumas também da mesma forma, né, vai ser considerado uma literatura infanto-juvenil. É interessante que o Alexandre Dumas e o Victor Hugo são da mesma época, mas o Alexandre Dumas vai ser considerado infantil, enquanto o Victor Hugo vai ser considerado adulto. Majoritariamente, essas traduções são do francês e do alemão, né? E elas ainda precisam serem estudadas, né, para ver até que ponto poderiam ser consideradas infantis ou não, né? São traduções que ainda são encontradas para serem estudadas, né? Então, eu trouxe para vocês aí como exemplo essas obras que foram traduzidas no século XIX. Por favor, próximo. Bem, por último, eu queria trazer um outro tipo de tradução que era realizada no século XIX, mas que ainda não tem estudos na área de tradução a respeito desse viés, que é a literatura de viagem. A literatura de viagem, né, ela vai ser uma narrativa acerca de experiências, descobertas e reflexões de um viajante. Ela vai ser especificamente dirigida ou conduzida como literatura de viagem quando o próprio autor diz que houve o deslocamento para um determinado espaço geográfico em que ele está narrando aquela narrativa. É uma literatura que situa assim, entre a história, a antropologia e a ficção, que ao mesmo tempo que é considerado um meio etnográfico, né, meio antropológico, conta também a história, mas também dá a sua opinião, e às vezes quando não sabe a respeito do que está sendo contado, inventa, então tem um pouquinho de ficção aí. É uma narrativa extremamente descritiva, né, extremamente descritiva e muito utilizada no século XIX para documentar as expedições por meio de relatos pessoais ou relatos de grupos, né? No Brasil, esses gêneros são muito mesclados, né? A gente vai ter uma mesclagem de história, ficção
e uma antropologia muito grande nos relatos de viagem que nós encontramos aqui no Brasil. Um exemplo, por exemplo, né? Um exemplo que nós temos aqui é justamente o Selvagem. O Selvagem, para vocês terem ideia, ele é um manual para militares que querem trabalhar no amansamento, né, de indígenas. E aí tem uma parte que é dedicada às narrativas indígenas para que os militares saibam do que eles estão falando. Então, nós vamos ter ao mesmo tempo uma explicação sobre essa narrativa, mas também descrições do que significa determinadas coisas, determinadas cosmologias dos indígenas, palavras deles, né? Então, tem essa mescla aí que nós vamos ter de literatura de viagem com algum manual ou algum tipo de outro texto. Pode passar para o próximo, por favor. Bem, a tradução na literatura de viagem, geralmente essa literatura ela é escrita em outro idioma. Nós temos aqui também no Brasil, algumas literaturas de viagem feitas por escritores brasileiros, né, como Euclides da Cunha. Mas essas traduções, essa tradução na ou da literatura de viagem, que eu estou falando especificamente, são os textos estrangeiros, né? Então, dentro dessa narrativa dos textos estrangeiros, né, nós temos momentos de tradução etnográfica. E aqui, o que seria essa tradução etnográfica, né, dentro desse conceito de literatura de viagem? É aquele momento em que a descrição conduz a uma tradução do olhar na linguagem, né? Então, o narrador está contando ali o que ele está vendo. E muitas vezes, nesse momento de contar o que ele está vendo, ele tem que desenvolver um determinado tipo de tradução etnográfica. Então, essas narrativas geralmente contavam com o auxílio dos povos originários da época, né? E era um processo muito comum, especialmente aqui na região norte. Então, só para a gente seguir um pouquinho o ciclo, a gente tem a narrativa oral. Essa narrativa oral ela era observada, ela era, de alguma forma, apreendida pelo viajante, era traduzida oralmente, depois ela era inserida ou descrita dentro dessa literatura de viagem, né, através de uma escrita ou de uma transcrição mesmo do que era dito, e se transformava numa narrativa escrita, né? Por favor, próximo. Aqui um exemplo, né, eu trouxe aqui 2 exemplos que são já aqui do final do grande século XIX, né? Então, o Noroeste Amazônico, de Thomas Wimpey, e As Aventuras de um Sueco nos Confins do Alto Amazonas, né, do Alan Lang, em que nós vamos ter muitas passagens de tradução etnográfica dentro desses textos, né? Só para dar um exemplo, vem fotos explicando o que estava acontecendo ali na época, vem explicações de comportamento, explicações de palavras, explicações de determinadas plantas. Então, eles descreviam, aquilo era uma forma de tradução realmente etnográfica, né, do que eles estavam vendo dentro do texto literário chamado literatura de viagem. Por favor, passe para o próximo. Um exemplo que eu deixo aqui para vocês, logo no início do prefácio, Essas Aventuras de um Sueco nos Confins do Alto Amazonas, ele vem explicar o que é uma palavra em português que ele não sabe, né? Existe uma palavra na língua portuguesa que, melhor do que qualquer outra, descreve o sentimento com o qual o viajante se lembra de sua temporada no Brasil. A palavra saudade é carregada de sentimento, e apesar de não ser possível uma tradução literal que, de fato, transmita todo o seu significado, o termo se aproxima de doces recordações do passado. Então, ele tenta explicar essa palavra durante o seu relato. Aqui é só um exemplo que tem momentos que ele vai explicar comportamentos, manifestações culturais, manifestações folclóricas e por aí vai, né? Lembrando que eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos de narrativas estrangeiras já traduzidas em português, mas eu estou me referindo a essa tradução etnográfica dentro do texto em estrangeiro de fato,
Não sei se deu para compreender muito bem. Vamos passar para o próximo, por favor. Aqui, já caminhando para o finalzinho da nossa apresentação, o que eu queria dizer para vocês é que há uma predileção de gêneros mais traduzidos no século XIX por questões sociais da profissão de escritor. Né? A gente viu que o romance e a poesia eram muito traduzidos, mas mais valorizados, né? Do que o teatro, do que a literatura de viagem e do que a literatura infantil. A agência tradutória no século XIX era muito patriarcal, ou seja, o trabalho das tradutoras existiu, mas ele era relegado à literatura de menos prestígio, como eu mostrei, por exemplo, um exemplo da Maria Belucci. A historiografia atual ainda é muito localizada centro-sul, né? A gente percebe isso, que a maioria dos textos que nós estamos falando são os textos produzidos no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Então, essa tradução literária no século XIX, né? Essa história que a gente fala da literatura no século XIX, nem sempre é uma literatura do Brasil total. Né? Então, a gente precisa ainda rever ainda essa questão da história literária no Brasil, que aconteceu no Nordeste, que aconteceu no Norte, e que tem ligação aqui com o centro-sul do Brasil. Casos interessantes também do século XIX é a pseudotradução, a invenção do texto traduzido para obter sucesso. Era uma coisa muito comum no século XIX, né? E um outro detalhe que eu gostaria de deixar também é a questão dos tradutores negros não alcançarem nenhum tipo de reconhecimento no século XIX. Eles existiram sim, mas não tiveram reconhecimento. Eu queria passar para alguns exemplos disso que eu acabei de falar aqui. Pode passar para o próximo, por favor? Então, aqui nós temos um poema do Victor Hugo que foi publicado, né, no século XIX no Diário do Rio. E é um poema que foi publicado posterior à morte de Victor Hugo. Os autores estão agradecendo, né? Aqui eu coloquei o agradecimento, né? Que eles colocaram na réplica do Diário do Maranhão, dizendo que eles estavam muito felizes porque tinham recebido um texto de Victor Hugo que era propício para aquele estado. Sendo que, na realidade, se nós formos analisar o texto em francês, o texto não é escrito em alexandrino, o texto tem coisas que talvez Victor Hugo não tenha conhecimento, mas especificamente esse tipo de versificação não tem a ver com os outros poemas que o Victor Hugo fez durante a vida toda. Moral da história, era-se publicado poemas, né, ou traduções poéticas de autores conhecidos para ver se o jornal ganhava algum tipo de valoração, né, ou os próprios tradutores ganhassem algum tipo de valoração. E aqui nós temos um exemplo de pseudo-tradução, ou de tradução que não existia. Né? Pode passar para o próximo, por favor. O Paulo Brito, não sei se vocês conhecem, mas ele foi um grande tipógrafo negro no século XIX, e há um tempo atrás eu conversei com um especialista do Paulo Brito, o professor Rodrigo Camargo, da Unicamp, e ele fez esse levantamento das traduções que o Paulo Brito traduziu, né, das traduções que ele publicou nos próprios jornais na época, no século XIX. Então, a gente percebe aí que tem uma variedade muito grande de obras, né? Mas ele até hoje ainda não foi estudado como tradutor, né? Como uma pessoa que desenvolveu traduções no século XIX. Apesar da gente ver o extenso histórico dele de tradutor de diferentes autores da época do século XIX. Por favor, o próximo. Por último, eu queria terminar com esse caso. A Maria Firmina dos Reis é uma autora maranhense que está sendo muito revisitada agora, especialmente na história da literatura do século XIX, porque até esse então tinha um outro referencial de primeiro romance no Brasil. E aí descobriu-se que, anterior ao primeiro romance que nós tínhamos aqui, como marco fundador da literatura do Brasil,
nós tínhamos um romance de Maria Firmina dos Reis chamado Úrsula, uma maranhense negra, professora no Maranhão, né? Além disso, muitos autores afirmam que ela foi tradutora. Sabe-se que ela era professora, que dava aula de francês, dava aula para colégio de meninas, né, de mulheres, mas a gente ainda não tem ainda indícios de fato, né, mesmo nos jornais, a gente tem procurado bastante esses jornais para saber se a gente acha alguma recepção dessas traduções feitas por Maria Fernanda dos Reis, né? Então, esses textos ou estão perdidos, ou então pode ser um mito também de Maria Firmina dos Reis ser tradutora, mas o que a gente percebe é ainda uma historiografia meio racista da tradução, porque não é mencionada, né, no século XIX ainda. Então, a gente está fazendo aí uma pequena revisão para ver se esses documentos aparecem de fato, né, e saber se realmente ela foi traduzida, tradutora ou não, né? Por favor, o próximo. Bem, é isso, gente. Obrigado. É só um pequeno panorama sobre a tradução literária no século XIX. Obrigado. Eu quero te agradecer muitíssimo e me pedir desculpas por essa confusão toda, realmente foge ao meu alcance esse negócio, né? Enfim, é o que temos para hoje nesses tempos de pandemia. Eu comecei dizendo, né? Alguém tinha postado isso, né? O que mais a gente exercita nestes tempos é a nossa paciência. Mas, enfim, no fim, acho que fomos recompensados. Eu disse a vocês, né, que o Denis realmente sempre traz questões muito interessantes. Eu acho que a gente viu aqui uma exibição de muitas coisas interessantes, né? Eu queria nós temos umas perguntinhas, mas eu queria começar com uma pergunta. Você aponta questões metodológicas interessantes. Assim, você aponta uma questão que é a periodização, que muitos teóricos, né, muitos historiadores apontam, né, que é a questão da periodização, e você, no teu artigo lá de 2018, vocês fazem uma periodização um pouco diferente, hoje você fez, né, uma outra bem interessante, bem interessante. Eu nunca tinha atentado para esse fato de tantas mudanças do colonial para o imperial, para o republicano, tudo num século só. Nós realmente devemos ser estudados, porque não dá, né, gente? Não dá, enfim. Uma outra coisa que você aponta, uma questão interessantésima e tristésima ao mesmo tempo, é a questão geográfica, né? Porque a gente se concentra numa historiografia que é classista, que é elitista, que é uma historiografia do sul, centro-sul, né? E abandona uma historiografia riquíssima, que é a do norte e do nordeste, talvez por ela ser muito difícil de fazer, né? Porque provavelmente é uma história oral que a gente tem em sua grande parte, né? Provavelmente. Aponta uma outra questão, que é a questão do gênero, né? Que você fala também, né? Essa divisão aí, né, que você apontou entre os gêneros considerados mais importantes ou mais valorizados, né, que você falou, né, e outros. E eu queria ainda te apontar uma outra que você não falou, e falou e não falou, mas que me interessa muitíssimo, né, que é a questão de quem conta a história, né? Porque quem tem contado a história, na sua grande parte do tempo, tem sido uma hegemonia intelectual, política, financeira, né? E essa hegemonia tem suplantado uma outra parte da história
que são os tradutores, que são as mulheres, que são os outros. Então, eu tenho pensado muito nessa questão, né? Como dar voz a essas pessoas e como fazer tornar essas vozes públicas, publicizar essas vozes. Né? Eu não sei o que você... Assim, estou elucubrando. O que você tem a dizer? Você já pensou? O que eu acho é o seguinte, eu sou a favor de fazer uma historiografia panorâmica primeiro. A partir do estudo das historiografias panorâmicas, dos textos panorâmicos que nós temos, buscar as lacunas que esses textos produzem. E são essas lacunas que fazem com que a gente revisite e escreva uma nova historiografia, né? Então, eu acho que a gente consegue fazer uma nova historiografia, ou então dar vozes a essas vozes que ainda não tiveram vozes, através dessa revisão desses textos panorâmicos e até alguns textos que estão desatualizados. Né? Alguns textos já não podem serem vistos da mesma forma como eles foram publicados antes. Né? Mas isso só acontece mediante a uma promoção dessas lacunas, a uma visibilidade que existe lacunas a ser feitas, porque assim, sozinho a gente não consegue fazer, né? É preciso um trabalho meio que braçal de muita gente unida aí, né? Tem que ser um trabalho de equipe, né? Não pode ser. Olha só, tem alguém, eu já não me lembro quem foi, mas tem uma pergunta aqui, perguntando se você investigou os tradutores dos jornais. Por exemplo, A Mestra dos Operários, de Edmond de Amitte, foi traduzida por João Ribeiro e não há qualquer referência nas páginas do Jornal do Brasil. Justifica-se por essa formação intelectual do tradutor. Assim, eu pesquisei em jornais, mas a gente não dá conta de pesquisar em todos, né? Eu pesquisei mais nos jornais do Maranhão, e recentemente eu e a Luciana, a gente vem fazendo umas pesquisas, e a gente desenvolveu algumas pesquisas com os bancos de dados da hemeroteca, mas pesquisando sempre em cima de palavras, né? Então, a gente não foi buscando a leitura de jornais, especialmente com nomes de tradutores específicos. Ultimamente, eu tenho trabalhado muito em consonância, né, junto com a Luciana, com a questão das mulheres tradutoras. Então, a gente publicou em 2018, no número 34, que a professora organizou, a Maria Elisa Antunes, sobre as mulheres tradutoras do século XIX. E a gente está continuando esse trabalho, né? Que a gente tem achado muita coisa, toda hora vem mais coisas, né? Mas, assim, eu não pesquisei no Jornal do Brasil, não. Então, eu não saberia te dizer. É a Norma Domingos que está dizendo, ela está dizendo, porque não sai nas notas de rodapé, como era comum, mas nas colunas no Jornal do Brasil. A Luciana está dizendo, só complementando, olhar no jornal só não é suficiente, há outros jornais muito importantes. Enfim, e tem outra pergunta. Ela está perguntando, na sua pesquisa, qual o volume de traduções a partir da literatura em língua espanhola? Olha, eu não sei responder. Você trabalha a partir da língua francesa, não é, Denis? Não é nem porque eu trabalho a parte da língua francesa, é porque realmente, assim, eu não coletei esses dados no sentido quantitativo, né? Eu fui mais pela questão qualitativa mesmo, então eu não saberia dizer para você. Com certeza tem textos em espanhol, mas eu não sei te dizer a respeito do quantitativo de língua espanhola. Mas ele é muito mais baixo do que o francês, o inglês, o italiano e o alemão. Aliás, você está aí falando de outra lacuna, né? Porque há um bando de outras línguas das quais e para as quais se traduz e que não são nem aparecem, né? Sim, é verdade. O espanhol mesmo é uma língua que deve ter muita coisa traduzida, mas talvez não tenha sido publicado, né? Então, teria que ver quais os motivos para não ser muito mencionado
essas publicações vindas do espanhol. Eu estava lendo ali a Weiler hoje, e ela fala do movimento imigratório intenso do século XIX, e ela fala das nacionalidades que vieram para o Brasil, né, naquela época. Ela fala de suíços, belgas, alemães, ingleses, russos, japoneses, italianos, espanhóis, austríacos, franceses e turco-árabes. Assim, não acredito que tenha havido tantas traduções quanto línguas. Eu acredito que nessas línguas mais não muito usuais aqui no Brasil, né, pela população brasileira no século XIX, deve ter havido interpretação ou então a língua franca, né? Porque o francês, por exemplo, se traduzia muita coisa do francês que era escrito em inglês, que era escrito em outras línguas que não era exatamente francês, né? Então o francês é utilizado como para tradução indireta, né? Ô, Denis, e que documentos vocês usam, vocês buscam? Em que tipo de documentos vocês buscam os materiais de vocês? Olha, eu tenho utilizado muito a hemeroteca, né, do Rio de Janeiro, o site da hemeroteca, que tá bem interessante, por sinal. A Luciana achou um site numa universidade estrangeira que tem os jornais de Pernambuco, agora eu não estou lembrado, Luciana, se você puder colocar aí. Eu acho que é a Universidade de Washington, que tem vários jornais de Pernambuco, disponíveis também na internet. A Universidade de Flórida, ela está falando aqui, que a gente pesquisou lá também algumas coisas. E a Fundação... Universidade da Flórida, a Luciana está dizendo. E a gente pesquisou também na Fundação Rui Barbosa. Tem 2 sites, 2 hemerotecas interessantes para pesquisa também de jornais, né? O Renato Venâncio está falando que pensou no soneto de Félix Sarver, de 1833, teve mais de 150 traduções em português. Tem muita coisa para ser estudada, né? Assim, eu não quis exatamente falar de um gênero específico, mas mostrar, assim, fazer esse recorte dos gêneros mais valorizados e menos valorizados e como que eles poderiam ser traduzidos, né? Eu não sei se contribui aí para as pesquisas de vocês. Nossa, muito. Mas eu ainda quero fazer falar uma outra coisinha. O artigo esse do número 33 de 2018 da Revista Brasileira de Literatura Comparada, ele ainda traz um apêndice com as tradutoras do século XIX. E aí, quem tem interesse nesse assunto, acho que o artigo contribui muito também. Era só isso. Bom. Alguém perguntou sobre a questão da tradução etnográfica. A tradução, na realidade, assim, a descrição existe dentro da etnografia, o que a gente chama de descrição etnográfica, ou seja, você descreveu o que você está vendo, né? E aí, uma teórica chamada Laplatina e também a professora Alice Ferreira, da UNB, elas desenvolveram um termo que se chama tradução etnográfica, ou seja, essa descrição do que você viu como tradução, né? E é desse modo que eu vejo os textos estrangeiros que foram feitos aqui no Brasil, como em forma de literatura de viagem, mas que de alguma forma tentavam utilizar essa descrição, né, do que viam ali escrevendo nas suas línguas, em inglês, em francês, em alemão, né? E muitas vezes tentando explicar na sua língua aquilo que eles estavam vendo aqui em português ou na língua dos povos originários, né? Então, quem tiver interesse, o texto da professora Alice Ferreira, que eu indico, se chama Levi-Strauss Tradutor, Tropíquia e a tradução etnográfica. Ele está no livro História da Tradução, Ensaios de Teoria Crítica e Tradução Literária, da professora Germana Henriques Pereira de Souza, né? Estão te perguntando aqui, Denis, tem mais uma pergunta, se existem pesquisas sobre a atuação dos tradutores negros do século XIX. Olha, dos tradutores eu ainda não tenho, mas eu fiz uma pesquisa sobre os intérpretes negros que está disponível na tradução em revista, no número 24, sobre intérpretes. Lá tem um texto até grande sobre os intérpretes.
Sobre os negros tradutores, eu estou escrevendo um, ele já está quase pronto, mas eu não sei ainda quando vai sair. Mas, assim, alguns nomes a gente pode mencionar, como a Maria Firmina dos Reis, o Machado de Assis, o Paulo Brito, que eu apresentei aqui, e tem mais dois agora que eu esqueci o nome, mas vai estar no artigo. Então, gente, se vocês não têm mais... estão pedindo para disponibilizar os artigos. A Revista Brasileira de Literatura Comparada está disponível online, então o artigo está lá, disponibilíssimo. É só googlar Revista Brasileira de Literatura Comparada e entra no site. A Marlova tem uma... Eu vou convidar a Marlova para fazer o próxima live, mas não vai ser naquele site. Desculpa, mas estou traumatizada agora, traumatizei. Enfim, eu queria só terminar... Oi? Queria agradecer a Por favor. você pela oportunidade. Sim. Vocês estão me ouvindo? Então, eu queria agradecer você pela oportunidade, espero ter dado uma contribuição. Obrigado para quem estava assistindo aí. E se vocês precisarem, eu vou passar meu e-mail, se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou me escreverem a respeito de alguma coisa que ficar em dúvida, né? Quero também agradecer a você, Denis. Também queria dizer que essa é a primeira de uma série de lives que a gente vai fazer, e quero agradecer a todo mundo e a você, Denis, pela paciência de todos, e agradecer muitíssimo a Luciana, que gentilmente disponibilizou aqui essa plataforma, o Google Meet, para que a gente pudesse, então, prosseguir, e todos que vieram correndo para cá, está aí uma coisa que o mundo virtual nos possibilita, né? Sair do Rio de Janeiro para São Paulo para encontrar alguém que está no Acre rapidamente, né? Muitíssimo obrigada a todo mundo. Obrigado, pela Luciana. paciência. Obrigada, Denis. Obrigada, Luciana. E a gente se encontra de novo, tá? Muito obrigada. E parabéns, Denis, você realmente é uma fonte inesgotável de ideias e de pistas. Muito obrigada. Márcia Martins estava aqui também, olha. Obrigada, viu? Tchau, gente. Até breve, tá?